Rapaz, ó quem chegou aí! Fala, século 21, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Só que antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de te fazer um pedido. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e é isso. Bora pro vídeo. O tema do vídeo de hoje é um tema que Jesus ele vem falando comigo há muito tempo. E por conta disso, decidi trazer esse tema para vocês também, porque eu tenho certeza que o céu também irá falar com a sua vida. Então, pega a sua Bíblia e para fazer essa oração antes de iniciarmos mais um devocional. Deus eterno Pai, Jesus, obrigado por este momento que o Senhor nos permitiu de estarmos aqui. Espírito Santo, visita cada ouvinte desse devocional. Que venha ser o Senhor sobre esta mensagem, não eu, porque eu sou apenas uma voz. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E não existe nada nem ninguém que venha superar ou transpassar a sua presença, porque o Senhor é santo, é fiel e é maravilhoso. E que a Ti, Espírito Santo, venha ser sempre a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Sem perca de tempo, abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 39. E a gente começa a nossa ministração lendo o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, e o capitão da guarda comprou os israelitas. E o que tinha levado para lá? O Senhor estava com José, de modo que prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José, tornou-se administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Jesus me deu como tema a confiança no Senhor por conta dessa história. A Bíblia vai dizer que José ele era o filho mais novo de Jacó. E a palavra do Senhor também vai dizer que José ele era um menino muito sonhador. Então, ele vai contar para os seus irmãos o sonho que ele tinha e que ele havia sonhado. Só que veja bem, o sonho que ele tinha não era um sonho comum, não era um sonho normal, mas era um sonho que o céu tinha colocado sobre o coração de José para sonhar. Ou seja, foi o sonho que Deus tinha permitido José sonhar. E sabe o que é interessante? Porque quando Deus ele nos permite sonhar, ele nos dá recursos para sonhar. Só que aí que começa aí algo que chega até a ser estranho. A palavra do Senhor vai dizer que o sonho que José vai sonhar foi Deus que permitiu que ele sonhasse. Só que a palavra do Senhor também vai dizer que seus irmãos não vão gostar. Seus irmãos não vão ficar felizes em ouvir esse sonho que José tinha sonhado. A palavra do Senhor vai nos dizer que os irmãos de José, ou seja, sangue do sangue, ao ouvirem de José esse sonho, eles vão planejar algo para tentar atrapalhar o sonho de José. E naquela época, as pessoas que eram vendidas como escravos, principalmente, eram pessoas pobres e negras. E quando elas eram vendidas como escravas, elas não tinham mais nenhum valor. Só que quando Deus ele nos dá um sonho, ele coloca dentro do meu e do seu coração um motivo para sonhar, a gente não fica na mão de qualquer um.
E é aqui que a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje começa a ministrar nos nossos corações. José, ele vai sofrer período de sair da sua terra e chegar até o Egito, porque era um lugar quente e escravo não tinha direito de uma pessoa livre. Escravo era tratado como um animal, como uma pessoa totalmente inferior, até mesmo como uma marionete que você podia modelar e projetar da maneira que você queria. Era exatamente isso o papel de um escravo. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, chefe da guarda, mais conhecido como Potifar, vai olhar para José e vai falar assim: eu quero esse escravo. Só que a Bíblia vai dizer que José, por onde ele passava, a presença do Senhor estava com ele. Mas peraí, os irmãos de José vão vender pelo motivo e tentarem atrapalhar o plano de Deus sobre a vida dele. Só que quando Deus disse para José, através de um sonho, que ele iria honrá-lo, ele iria honrá-lo. Às vezes a gente duvida dos projetos, dos planos do Senhor, só que, meu irmão, não se esqueça que se você tem um sonho e aparentemente aos seus olhos é impossível, é porque não é você que vai realizar, mas é o céu que vai realizar sobre a sua vida. E que todas as coisas que vão acontecer serão para a honra e para a glória do Senhor. Entenda, José, ele vai ser um homem que vai prosperar abundantemente a casa de Potifar. Ele tinha direito de tudo sobre aquela casa. E o sonho que ele tinha sonhado era que ele iria governar. E sobre a casa de Potifar, José estava vivendo isso. José estava prosperando, José estava sendo reconhecido pelos outros servos de Potifar e até mesmo Potifar, que permitia com que José governasse sobre aquela casa. Só que quando Deus colocou um sonho no coração de José, Deus ele não falou assim: José, você vai prosperar, você vai ser honrado sobre uma casa. Não, o Senhor disse para ele que ele iria ser livre e ele iria governar sobre pessoas, não sobre uma casa. E sabe o que é interessante? Ele vai ser vendido como escravo, só que ele não vai ser tratado como um escravo. Ei, irmão, escute isso aqui. O inimigo, ele pode até tentar te aprisionar, ele pode até tentar te caluniar, ele pode até tentar te tirar, desmoronar de todos os planos e projetos que o céu preparou sobre a sua vida. Só que quando o céu, ele arquiteta, você pode ter certeza que ele vai cumprir toda a obra sobre a sua vida, porque é ele que falou. Então o inimigo ele pode até te vender como escravo e você olhar ao seu redor e dizer: não tem mais jeito, acabou, não deu mais certo. Mas o Senhor está falando: ainda tem vida, ainda tem solução, ainda tem jeito, porque Ele é o Deus de obras completas. E operando Ele na minha e na sua vida, ninguém pede o trabalhar dele sobre a minha vida, ninguém pede o trabalhar de Deus sobre a minha casa, ninguém pede o trabalhar de Deus sobre a minha família, porque foi o céu que te permitiu sonhar. Então é o céu que vai realizar sobre a sua vida. Só que entenda isso aqui. Deus, ele chamou José para governar sobre pessoas e causas, não sobre uma casa. Então, quando Deus vai perceber que José estava adaptado com aquele ambiente, que José estava pronto fisicamente para suportar mais um processo, é isso que o céu vai fazer. O céu vai tirar José novamente da sua zona de conforto para que a promessa do Senhor venha se aproximar cada vez mais da vida de José. Ele já vai olhar para aquele cenário que ele estava vivendo na casa de Potifar e ele já vai estar feliz, ele já vai estar conformado, ele já vai estar tranquilo com aquilo que ele tinha vivido, que o que ele estava vivendo ali na casa de Potifar. Mas o Senhor, ao ver isso, ele vai falar: não,
Eu não te chamei para governar sobre uma causa. Eu te chamei para fazer coisas extraordinárias. É isso que o céu decretou sobre a mim e sobre a sua vida. É isso que o céu decretou sobre a mim e sobre a sua casa. A mulher de Potifar vai entregar propostas para José. E José, ele era um homem sábio e ele vai recusá-la. Não porque ele era bom, não porque ele era forte, mas porque ele tinha consciência sobre o que era certo e o que era errado, segundo as palavras do Senhor. Então José, ao receber a proposta da mulher de Potifar e recusá-la, ele vai ser direcionado à prisão. Por quê? Porque a mulher de Potifar vai começar a inventar histórias para tentar parar, destruir, desestabilizar o projeto que Deus tinha falado sobre a vida dele. Só que entenda, quando foi Deus que te tirou da sua terra para te levar para um lugar melhor, podem te colocar dentro de uma prisão, papai vai te honrar. Podem te jogar numa fornalha, ele vai te salvar lá dentro. Pode te jogar numa cova de leões, ele vai mostrar para os seus inimigos que ele é Deus. Porque quando o Senhor, ele dá uma palavra sobre a mim e sobre a sua vida, quando ele dá uma palavra sobre a mim e sobre a sua casa, ele se responsabiliza pelo cumprimento da promessa. Maria Vitória, me prova isso então. A palavra do Senhor vai dizer que José vai dizer para aqueles homens que estavam presos ali junto com ele: olha, quando vocês voltarem ao seu cargo, lembra-te de mim. Só que isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque quando nós pedimos coisas ao homem e o homem cumpre, a gente não dá crédito a Deus, a gente dá crédito ao homem. Só que quando é Deus que faz a promessa, é Ele que cumpre ela. A palavra do Senhor vai dizer que após alguns anos ter voltado à sua função, o faraó vai ter um sonho. Que esse sonho não vai ser traduzido. E isso vai começar a angustiar o coração de Faraó. Faraó vai chamar todo tipo de coisa, todo tipo de religião que pode traduzir o seu sonho e vai pedir: olha, traduza o sonho que eu tive, porque eu preciso entender o significado desse sonho. Só que a palavra do Senhor vai dizer que todos eles tentavam de alguma forma, só que nenhum deles era revelado ou falado aquilo que exatamente eu ouvi. E o copeiro, com um pouco de medo, ele vai olhar para Faraó e vai dizer: olha, meu senhor, aquele homem que está lá na prisão, ele revelou-se para mim e ele traduziu o sonho que eu tive, e o sonho foi verdadeiro, porque eu estou agora cumprindo a minha função. Então Faraó vai olhar para eles e vai dizer: ah é? Então traga até aqui esse jovem, porque eu quero ver se ele realmente vai traduzir o sonho que eu estou tendo, que ninguém consegue traduzir. E a palavra do Senhor vai dizer que José compreende o sonho e responde para ele da maneira que ele quer. Gênesis capítulo 41, versículo 37 vai dizer bem assim: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei eu o maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou-lhe de teu dedo um anel de selo e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir
linho e colocou uma corrente de ouro sobre o seu pescoço. Sabe o que é interessante dessa palavra? Que o cargo de governador sobre o Egito não existia antes da chegada de José. Só que quando Deus, ele quer honrar aos seus filhos, ele faz aquilo que era impossível se tornar possível. Ele faz aquilo que um dia não tinha valor voltar a ter valor. Ele coloca cargo aonde não existe para honrar os seus filhos. Então, minha irmã e minha irmã, pode se passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor sobre a sua casa não há de se passar. O plano do Senhor sobre a sua família não há de se passar, porque se foi Ele que te prometeu, Ele vai cumprir no tempo, na hora e no momento certo. E é isso, meus irmãos, espero que vocês tenham compreendido o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Viu? Um super beijo e até o próximo vídeo.